Robson, Maíra. Boa noite, pessoal. Que bom estar aqui hoje, nessa terça-feira, dia 20 de janeiro de 2026, para dar início a uma apresentação a esse encontro de compartilhamento de notícia boa. Bem-vindo a todos vocês que estão aqui hoje pela primeira vez, em especial, porque essa live é feita para você, você que é um convidado, você que é um novo distribuidor, um novo parceiro, uma nova unidade de negócio, Ozox. Bem-vinda, Roberta Guzzo. Estou te vendo aqui na sala, nova participante, né? Eu acredito que é a primeira live que você está assistindo, não é, Roberta? Bom, seja muito bem-vinda. Esse encontro está fechado. Seu microfone, Roberta. Cumprimento todos os novos distribuidores em seu nome, cumprimento a todos aqueles que estão começando hoje, e porque a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para falar. Bem-vinda, viu, Roberta? E também Obrigada. os nossos parceiros, né, presentes sempre. Essa live é uma live que tem muito objetiva. E Daniel Scarió, meu brother, está aqui junto para a gente poder tocar essa mensagem que vai ser muito interessante. Com certeza. Sejam todos muito bem-vindos. Vou compartilhar aqui com vocês a nossa apresentação para seguirmos, né, a ordem da nossa fala. Nossa fala é sobre Ozox. Ozox, uma empresa que tem o pedigree nacional. Gente, quando eu descobri que a Ozox é uma empresa nacional, que vem desde 2008 no mercado, inovando, criando know-how, isso me deixou tão feliz, tão motivada, porque são muito raras as empresas que têm essa história para contar. Uma história que tem é para a gente se orgulhar, entendeu? Uma coisa assim. É uma fábrica em Maringá, desde 2008 trabalhando, tem com uma completa estrutura de assistência técnica, é um mesmo dono, os mesmas pessoas que estão à frente, né? Que no caso é o nosso diretor-presidente Marco Musi e o nosso diretor de tecnologia Gleison Oberleitner. Então, nós temos um CPF para poder mostrar, aliás, um CNPJ, né? Para poder mostrar de uma empresa com muita ética, com muita dedicação. E o nosso negócio é ozônio. Que o ozônio, gente, é realmente o mercado que está acontecendo, é o mercado do momento. E nós temos muita sorte de estarmos aqui. E você que está vindo pela primeira vez, que está conhecendo hoje, tem muita sorte, porque se você procura uma nova oportunidade, você acaba de encontrar. Ozônio é uma molécula que, na verdade, é um composto de três átomos de oxigênio. O oxigênio que a gente respira é o O2, o ozônio é o O3. Ele já foi descoberto há mais de 200 anos e em 1856 já conseguiu criar o primeiro gerador de ozônio, o Siemens, né, que é aquela empresa alemã. E o ozônio foi utilizado, né? Foi começar as pesquisas naquela época, descobriu que ele é bom para neutralizar micro-organismos, vírus, fungos, bactérias, superbactérias. Também retira odores do ar, cheiro ruim ou bom, pode ser cheiro de cigarro, urina, fezes, mofo. Ele neutraliza odores, combate mofo, sanitiza o ambiente, purifica o ar e é bom também para inflamações do quadro respiratório. Mas o que que aconteceu com o ozônio? Por que que ninguém fala do ozônio aqui no Brasil? Pois é, gente, aqui no Brasil nós ficamos presos numa legislação, numa discriminação, enquanto isso o ozônio, através de uma prática conhecida como ozonioterapia, que é uma prática ambulatorial, né, feita por multidisciplinar, não é uma especialidade médica, ela é praticada por enfermeiros, por fisioterapeutas, por farmacêuticos, mas exige uma formação, uma capacitação, equipamentos adequados para fazer ozonioterapia. E hoje a ozonioterapia é praticada no mundo inteiro, há mais de 45 anos, como, por exemplo, em Cuba, onde se fala há muito tempo que Cuba tem uma medicina muito avançada e que tem tratamento para tudo, eles têm ozônio, gente. Medicina avançada é caríssimo.
Mas o ozônio é uma tecnologia que já é aplicada em Cuba, em 39 centros médicos, para diversos tipos de problemas de saúde. Nos Estados Unidos também é praticado em 23 estados. Na Espanha é um tratamento complementar para câncer. Na Itália não se faz nenhuma cirurgia sem antes a pessoa passar por pelo menos 20 sessões de ozonioterapia. E muitas vezes a cirurgia é descartada no caso de tratamento de hérnia de disco, lombalgia. Na Alemanha, o seguro de saúde paga para a pessoa fazer o tratamento e milhões de pacientes são tratados com ozonoterapia. Na Rússia e Ucrânia também. Na Grécia e aqui no Fala em Portugal, que tem um hospital conhecido como um hospital sem dor, que é especializado no uso da ozonoterapia. E no Brasil, finalmente, em agosto do ano passado, o Conselho Federal de Medicina liberou a ozonoterapia como prática médica para tratamento de dor e tratamento de feridas, cicatrização. Mas o que nós temos? Não se trata. Nós temos um porta-voz do nosso produto, porque o nosso produto é um sanitizador de ambientes à base de ozônio. E o Dr. Bactéria é uma referência no Brasil com informações a respeito de cuidados domiciliares, né, preventivos nesse aspecto de sanitização. O senhor Eduardo Figueiredo, ele é muito respeitado por esse trabalho e é o nosso embaixador, contratado pelo Ozox para divulgar este aparelho aqui, que é o Ozox Ar. O Ozox Ar é um aparelho eletrônico que produz, através de reações eletroquímicas, as moléculas de ozônio a partir do oxigênio presente no ar, liberando no ambiente em intervalos de tempo pré-definidos. Isso quer dizer o seguinte: ele capta do ar ambiente e processa aqui dentro dessa máquina num processo semelhante como acontece na estratosfera, quando tem um relâmpago. É nessa hora que se forma o ozônio, que faz a camada de ozônio. Então, o nosso engenheiro Gleison Oberleite, né, conseguiu uma metodologia, uma tecnologia, um equipamento eletrônico com um software muito delicado, porém potente, que ele faz esse mesmo processo de captar o ar ambiente e gerar ozônio, mas com um diferencial. É um ozônio de baixíssima emissividade. Porque qualquer pessoa que der um Google aí vai olhar lá, ozônio é um gás tóxico. Gente, tem muita coisa que é tóxica em grande quantidade, até mesmo água, né? Experimenta. Então, na dosagem correta é benéfico. Então, esse ozônio de baixa emissividade sai aqui por esse orifício e ele vai poder ser usado em 15, 30 ou 45 minutos a programação, conforme o ambiente é pequeno, médio ou grande, atingindo aqui com 45 minutos uma área de 40 metros quadrados. O que acontece? Que além de poder programar o tempo, esse aparelho também ele starta, né? Ele tem um temporizador que ele desliga, dá um intervalo de 1 hora e volta a ligar depois mais 15 minutos, ou 30 ou 45, conforme você programou. Tá certo? Então ele tem dois softwares aqui, um para poder, por causa do tempo, e um outro do temporizador. E este é o único gerador projetado especialmente para emitir ozônio em taxas biologicamente compatíveis, sendo então adequado o seu uso na presença humana. Isso que é o grande diferencial. E o que acontece quando a gente libera esse ozônio no ar? Ele vai fazer uma sanitização, ele vai eliminar vírus, bactérias e fungos, e logicamente a gente estando ao lado do aparelho, a gente vai respirar essa dosezinha de ozônio, e aí a gente vai falar quais são os benefícios que a gente tem também quando a gente tem ozônio em casa. O outro aparelho que nós temos é um avanço que nós tivemos esse ano, né, que passou, foi o lançamento do Ozox Multi. Ambos os nossos aparelhos são bivolts, tá? E ele é usado para ozonização do ar, igual o aparelho anterior, mas esse aqui também ozoniza água. Ele tem um pequeno orifício, tem um apetrecho aqui com uma mangueirinha de silicone, uma pedra difusora, onde a gente conecta nesse orifício aqui e programa para fazer ozonização de água. E para que serve a ozonização de água? Para a gente beber, que traz muitos benefícios quando a gente bebe a água ozonizada. Eu falo que por fora a gente é limpinho, mas por dentro a gente acumula
muito muco, muito corante, muito resíduo. Então, o ozônio ajuda a limpar, fazer esse detox, exatamente esse detox. E quando a gente ozoniza alimentos, a gente coloca essa mangueirinha e coloca ali o morango, o tomate, as folhas, o que você quiser sanitizar, aquilo que você usaria o cloro, você vai usar o ozônio. Com uma vantagem tremenda, porque o cloro deixa resíduo. E para mim dá uma alergia danada. Só de eu ter cloro no ambiente, meu olho começa a arder e coçar. E o ozônio não, o ozônio é um sanitizante limpo. Quando ele degrada, o que ele deixa de resíduo é o oxigênio livre, é o oxigênio puro. Então, quando você sanitiza com ozônio, você mata as salmonelas, as amebas, as giardias e tira 90% dos agrotóxicos. Então, para quem sabe, né, da importância, né, de não consumir alimento, procurar com um alimento mais orgânico, vai ter um acesso de uma forma que vai ficar bem fácil, né, de poder fazer. Então, esse é o Noxozox Multi. O nosso diretor, Marco Musi, teve o cuidado de pedir um laudo certificando que é a emissividade do aparelho que garante que ele vai estar dentro da norma brasileira que estabelece o limite para o ozônio no ambiente com presença humana de 0,08 ppm. Nosso aparelho emite 0,06 ppm. Isso quer dizer parte por milhão, né? É como a expressão, se você tiver 1 milhão de canetas, você vai ter uma caneta, isso é um ppm, tá? Então, esse é o laudo que atesta que o nosso aparelho emite essa quantidade, mas ele também tem um laudo da Unicamp, que atesta que ele é efetivo para limpeza do ar ambiente, principalmente com Covid. Então, se você tem ozônio em casa, no seu escritório, no seu carro, onde você estiver, você viaja muito, você leva para o hotel, você limpa aquele ambiente que você não sabe, porque não é só Covid, gente. Conjuntivite, gastroenterite, todas as ites aí a gente pega pelo ar, entendeu? Então é uma segurança a mais. E prevenir é muito mais barato do que tratar. E tem uma notícia boa ainda, e hoje mesmo eu testei, né? Que você sabe que essa época agora é terrível para tal da dengue, né? O mosquito não gosta de ambiente que tem ozônio, ele não morre, não, mas ele não fica, entendeu? Então, assim, é uma garantia a mais. E quando, se você por azar pegar alguma virose, se você tem um aparelho de ozônio, você vai no quarto, o processo de recuperação é mais rápido. Eu falo por mim. Ano passado eu tive H1N1, enquanto todo mundo ficava 2, 3 semanas, eu fiquei 3 dias. Muito bom mesmo, é uma biossegurança. E para completar, nós temos uma linha de óleos ozonizados. Gente, que isso aqui é o must do mercado atualmente, são linhas de óleo ozonizado. Só que nós temos uma linha, são 10 produtos, cada um deles, todos eles são à base de óleo de girassol, que é riquíssimo, é hidratante por ser cicatrizante, e ele recebe uma carga de ozônio de 12 horas. Então, ele tem ali a fixação do ozônio e a fórmula de cada um aqui diferencia, porque ele combina um blend de óleos, ou óleos vegetais, ou óleos essenciais, ou os dois, junto com o óleo de girassol. Com isso, a gente tem um produto aqui que é milagroso, gente. Eu já fui esteticista, assim, de clínica montada, e tratamento de acne é muito sofrido, é muito doloroso, e quando fazem o tratamento com Roacutan, deixa muita sequela, deixa muita cicatriz. O Spa Pele Jovem, vocês não fazem ideia, que produto espetacular. E é literalmente, da noite para o dia, ele já entrega resultado. O spa capilar também para o cabelo, para queda de cabelo, cabelo ressecado, faz um resultado também, deixa o cabelo bonito. O spa sensual para namorar e para cuidar das partes íntimas, gente, é muito bom. Spa rosto para uma pele manchada, mais envelhecida. Aqui nós temos um número um aqui agora para o verão, para preservar o bronzeado, para poder fixar a melanina na pele, mãos e pés para fungos. Então, assim, uma linha de home care, né? Se você ter o seu cuidado em casa com um produto de ponta, de tecnologia de ponta. E isso tudo, gente, é Ozox. E essa linha de produtos, eu quero dizer para vocês, nós não vendemos em internet.
Por regra, nós não temos permissão, como representantes, de fazer venda em Mercado Livre, você sabe, me anunciar, sabe? Não, nós temos normas porque respeitamos as regras que estão estabelecidas pela empresa, tá certo? Vamos ver o que que vem aqui. Eu não quero falar ainda eu posso até falar que existe um potencial de mercado muito grande com isso, porque as pessoas hoje já não aguentam mais ficar na base só de medicação, já não aguentam conviver com dor. A gente tem muito resultado de melhoria, sabe? De vitalidade, de sono, de problema respiratório. A gente tem inúmeros depoimentos. Converse com a pessoa que te convidou, peça para ela compartilhar com você, porque hoje a gente não vai abrir esse leque de possibilidades. Nós vamos fazer a apresentação de um caso para vocês, mas é um caso muito emblemático, um caso com muitas camadas, né, de benefícios. E eu gostaria que vocês me ajudassem a receber aqui. Ó, vocês já sabem colocar reação? Vocês vêm aqui na reação e vamos bater aqui. Já vamos botar umas boas-vindas aqui. Ela que vem diretamente de Goianésia, de Goiás. Ela é uma jovem unidade de negócio de Goiás. E eu gostaria que você abrisse seu microfone, Marisa Santos, por favor, querida. Venha cá para o pessoal te conhecer e conhecer sua linda história de resultados com a Ozox. A bênção que o ozônio chegou para você na sua vida. Fala qualquer Boa coisa. noite, Arlene. Boa noite, Ei, pessoal. Tudo bem? Marisa, é bom Tá trabalhar com ouvindo? professora, né? Porque ela sempre sabe lidar com a questão do Zoom, do Meet, não se enrola. Seja muito bem-vinda, Marisa. Obrigada. É um prazer estar aqui também. E o Zoom, como diz, Marisa, a pandemia fez a gente aprender, né, a utilizar esses recursos, né, para facilitar a nossa vida e a comunicação com os alunos. bom, Marisa, eu já dei spoiler aqui dizendo que você é de Goiás, que você é professora, não é? Mas na questão de saúde, como é que estava a sua saúde? Foi em maio do ano passado, né, que você encontrou a Ozox através da nossa querida Janete Veloso, não foi Sim, isso? foi em maio. Foi a Janete que trouxe, né, me apresentou. Já fiz alguns tratamentos alternativos com ela aqui, porque eu tenho artrite e faço o tratamento já tem uns 5 anos. Desde quando você diagnosticou artrite reumatoide, né? Isso. Na Aham. verdade, o meu primeiro diagnóstico foi aos 5 anos, foi febre reumática. Sim. E aí eu passei 12 anos tomando bezetacil, não tive mais problemas, assim, dores intensas nesse período, mas aos 35 anos aí ela veio com intensidade e constância. Aí eu procurei um reumato, ele fez novamente um diagnóstico, e aí ele pontuou que seria artrite reumatoide. Então, desde então, eu faço uso de medicação, e agora, né, recentemente, eu venho passando pelo processo de remissão e tendo aí a redução da medicação. Então, desde agosto do ano passado, eu já uso o aparelho de ozonioterapia. Marisa, você como professora, você disse que você tinha um problema sério, né, que te acometia, que te deixava impossibilitada de trabalhar. E era Sim, frequente? Ah, sim, desde os 5 anos eu tenho uma frequência, uma constante de inflamações de garganta. Então, assim, foram alguns poucos períodos que eu fiquei sem inflamar, mas recentemente, principalmente depois do diagnóstico da artrite, eu senti bastante, né? Então, usa muita voz na sala de aula, acaba que a gente necessita de estar tomando água, às vezes nem dá tempo de esperar aquela aguinha dar uma reduzida ali no gelo, né? A gente acaba tendo que tomar, e aquilo ali foi me deixando muito prejudicada. Então, em abril do ano passado, eu fiquei 5 dias totalmente sem voz e eu procurei uma otorrina, fiz o tratamento com ela e ela me indicou até fazer fono, fazer alguns tratamentos para que houvesse aí uma redução dessa irritação de garganta, dessa inflamação constante. Porque uma aguinha gelada, um suquinho pó, é algo que só tomava e irritava a minha garganta. E já evoluía muito rápido, não ficava só na irritação, já vinha inflamação, consequentemente.
e aí a artrite já também inflamava também, né? Já despertava e eu já tinha dificuldade para movimentar e muitas limitações e muita dor. E aí, a partir do momento que eu comecei a usar o ozônio com frequência, eu tive uma redução significativa na inflamação de garganta e nas gripes, que consequentemente da inflamação de garganta também eu já ficava gripada automaticamente. Então era um ciclo de estar mal, né, nesse sentido aí, ter gás com medicação referente ao tratamento da garganta, e não era algo que tinha uma durabilidade, praticamente passava o efeito da medicação, voltava tudo novamente. E depois do uso do ozônio, já tive uma melhora significativa. Que está praticamente 5 meses, né? Você começou em agosto do ano passado, agosto, Isso. setembro, outubro, novembro. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 6 meses. Marisa, tem uma fala, né, em terapias naturais que para cada 4 tempos da doença, um tempo para cura. Isso aí, assim, é para poder consolidar o resultado. Agora, você está me dizendo que com 5 meses de uso, você já está no processo de remissão, de retirada dos remédios? Já Eu já está tinha diminuindo? iniciado, antes de começar a usar o ozônio. Eu já tinha começado no início do ano já o processo de redução da medicação. Mas ele Sim, veio sendo acelerado, né? A partir do está indo momento que eu bem. comecei a usar. Isso. Está indo bem. Aí, aliado ao ozônio, também eu tenho um controle alimentar, faço atividade física e tento Marisa, e trabalhar um você pouco o meu dormia bem? emocional. Você Dormia razoável, sempre era aquele sono que eu ficava a maior parte do tempo dormindo, mas sempre acordava muito cansada, muito desmotivada, o corpo pesado, uma fadiga. Aí, com o uso do ozônio, eu acabei tendo aí uma melhora nesse quadro. E meu Que marido maravilha. também entrou junto nessa melhora, porque ele tem enfisema e ele trabalha como caminhoneiro. Então, ele chega em casa, ele demora ali uma semana ou mais para ele conseguir desligar daquela rotina do caminhão, né? Aí, a partir do momento que eu comecei a usar o ozônio, deixei no quarto, 1 ou 2 dias ele já consegue estabilizar o sono dele também e dormir com qualidade. Epa, ô menina, você sabe que nós temos um ex-caminhoneiro aqui de muito sucesso, hein? Tem que trazer seu marido para conhecer, né, Everaldo? Então, Marisa, muito obrigada, querida, pela sua participação, animadíssima, né, com planos bons para 2026. Estamos juntos, viu, querida? Muito agradecida. Vamos em frente, que hoje Certinho. nossa live tem que terminar às 21 horas, porque nós temos um outro evento logo na sequência. Então, sem mais demora, eu vou passar a palavra para o Daniel Scarió, mas sem antes da gente mandar um coração